Quer aprender tudo sobre as bets e ter retornos expressivos no seu investimento? Confira nosso retrospecto e aprenda com a gente a ter uma mentalidade lucrativa. Vem fazer parte do nosso grupo de consultoria VIP. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Barreto. Que prazer estar aqui hoje com você e também num dia tão especial que, apesar de a gente ter acabado de terminar, né, terminou agora a transmissão do Palmeiras, mas a gente teve mais cedo uma transmissão de um jogo histórico, né, para as mulheres, para o Brasil. Pela primeira vez, 3 mulheres apitando um jogo de Mundial de Clubes adulto de uma competição organizada pela FIFA. A Edna Alves Batista, a Neuza Beck fizeram história e eu me sinto até emocionada de poder estar vivendo na mesma época que elas, onde elas estão fazendo história num país que já proibiu o futebol para as mulheres, que já restringiu tanto a nossa participação nesse jogo. E hoje a gente tem mulheres como elas conquistando esses espaços importantes. Sandro Meirahit vai falar disso com a gente daqui a pouquinho. Sandro que também vai avaliar a arbitragem nesse jogo. Carlos Júnior de volta com a Ana Thaís Matos para a gente falar do jogo. Me dá uma sugestão de ordem aí, quem está mais perto de mim. Letra A. Pela ordem alfabética, Alexandre Losetti. Boa tarde, bem-vindo ao Troca de Passe. Nessa ordem eu dificilmente perco, Barreto. Boa tarde. Boa tarde, Renata, Roger, parceiro, bom rever vocês. Pois é, o Tigres foi melhor, mereceu a vitória. E durante o jogo, Barreto, Renata, Roger e amigos, eu fiquei pensando muito naquela conversa da semana passada, em que quando alguns jornalistas ou quando algumas pessoas colocaram o fato do jogo da final da Libertadores ter sido ruim tecnicamente, outros entenderam como uma tentativa de depreciar o título do Palmeiras e obviamente não foi isso. São fatos somados, o Palmeiras foi o campeão com toda a justiça e foi um jogo mal disputado. E aí teve muito aquela coisa de, não, final não se joga, final se ganha. Só que assim, quando não joga, a dificuldade de ganhar é maior e o Palmeiras jogou mal a final da Libertadores e venceu. Jogou mal hoje a semifinal do Mundial e perdeu. Então, quando a gente analisa performance e desempenho, a gente está saindo do universo do jogo, a gente está ampliando um pouquinho mais o horizonte. E o Palmeiras, que foi um brilhante campeão da Libertadores, que enfrentou várias adversidades, uma alteração na comissão técnica, surto de Covid, lesões, uma maratona inacreditável disputando títulos em outras 2 competições, jogou mal hoje, perdeu para um Tigres mais concentrado, mais tranquilo, mais organizado e que teve alguns desempenhos individuais destacados, entre eles o do Gignac, que fez o gol do título. No Palmeiras, mais uma vez, o melhor goleiro do Brasil se salvou. Muito bem, Roger Flores, eu escolhi a ordem alfabética, que no nosso caso tem uma certa vantagem, né? Não precisa entrar na sala antes de todo mundo, né? Para ouvir a chamada do professor, né? Marcelo, Renata, Roger, quando entra um pouquinho atrasado, ainda dá para responder presente. Roger, seja bem-vindo ao Troca. E aí, Marcelo, Renata, Losetti, prazer estar com vocês. Infelizmente o Palmeiras perde essa semifinal de Mundial. Eu vou um pouquinho além. Acho que o Palmeiras não vem jogando bem desde aquele último jogo contra o Corinthians, né? Acho que foi o último grande jogo do Palmeiras. E aí embalou uma sequência no Campeonato Brasileiro com times alternativos, mas contra o River na volta, né? Contra o Santos na final da Libertadores. E esse jogo contra o Tigres foram jogos ruins do Palmeiras e uma hora ele ia pagar o preço. Pagou hoje. E quando a gente diz também, né, Roger, que o Palmeiras tem feito jogos ruins, é preciso levar em consideração tudo isso que o Losetti já apresentou, né? É uma sequência de jogos ruins numa temporada extraordinária, numa temporada excepcional. O Abel Ferreira chegando no meio e já conseguindo ser campeão da Libertadores. Mas o Palmeiras vai chegar ao fim dessa temporada tendo jogado todos os jogos de todas as competições. Porque em todas ele chegou até a fase final. Mesmo no Mundial agora, né? Vai disputar o 3º lugar. Se ninguém tira o mérito do Palmeiras ou a qualidade com que o Palmeiras chegou em tantas decisões. Mas o que a gente está analisando é esse último recorte dos jogos em que definiram essas questões, né? O jogo que definiu a classificação para a final contra o River Plate dentro da arena foi um jogo muito ruim, de muitos sustos, e se fosse avaliar friamente, era um jogo para o Palmeiras sair desclassificado se não fosse o Everton. E o Everton vem brilhando e salvando o Palmeiras
Salvou na semifinal, salvou na final e agora não foi o suficiente para salvar nessa semifinal de Mundial. Mas a temporada é brilhante do Palmeiras, ainda tem uma final de Copa do Brasil para disputar. Acredito que tem mais um jogo lá para jogar terceiro e quarto, mas a cabeça do Palmeiras tem que estar voltada nessa final para a Copa do Brasil e também de melhorar seu rendimento, que só melhorando o rendimento ele consegue conquistar mais um título nessa brilhante temporada. Muito bem, Luiz Carlos Júnior trouxe as emoções do jogo até você, ao lado do Maurício Noriega e da Ana Thaís Matos. E o Luiz está de volta com a Ana Thaís para recontar um pouquinho, né, Luiz? Você ficou com aquele grito de gol ali, parecia que ia sair no finzinho para dar uma alegria à torcida do Palmeiras, mas não deu. É verdade. Meu amigo Barreto, acho que demorou muito, né? As mexidas melhoraram o Palmeiras, mas aí você fica naquela situação, ó, teve... Eu acho que hoje o Palmeiras não jogou abaixo, que é o futebol brasileiro hoje. O Tigres não é um time superior, né? Um time que encanta, é um time competitivo, muito organizado, que tem um atacante que faz muita diferença, que é o Gignac, assim, ele realmente colocou o jogo no bolso de todas as formas. Agora, o Palmeiras fez o que dava para fazer, e isso diz muito sobre essa reta final. Não diz, hoje o Palmeiras não teve um dia feliz, foi um dia de escolhas, talvez, do Abel ali no intervalo, talvez pudesse mexer um pouco mais rápido do que mexeu, mas eu acho que o futebol que o Palmeiras apresentou era o que dava para apresentar. Dentro da realidade, do que foi levado, né, da formação desse elenco para essa temporada, o desgaste. O Palmeiras bate a casa de 70 jogos na temporada, ainda assim uma temporada mais, um título em cima do rival, Libertadores bem em cima de um rival direto, né, num jogo com gols nos acréscimos, disputa de um Mundial e ainda a final da Copa do Brasil. É uma temporada mágica, o Palmeiras sai satisfeito do que fez na temporada e o jogo de hoje diz claro sobre a fragilidade, de certa forma, do futebol brasileiro, né? Os goleiros brasileiros se destacam em mundiais, isso é uma característica, não foi diferente com o Everton, o Palmeiras poderia ter saído até com uma goleada e o Everton foi muito bem. O Palmeiras até tentou no segundo tempo com as alterações, ficou um time mais vivo, mais ligado, mas eu acho que é isso aí, né? Faltou o que falta quando a gente vai para esses embates contra as equipes internacionais e aí mostra um pouco também da fragilidade do nosso futebol. Estamos vendo grandes defesas do Everton aqui no troca de passes. Atuação fantástica, de fato, do goleiro brasileiro e, dessa vez, o confronto entre um brasileiro e um mexicano não trouxe um brasileiro flagrantemente melhor ou flagrantemente favorito. É uma campanha histórica pro futebol mexicano, né? A gente também tem que destacar isso. Eu vou na carona da entrevista ali do Abel no gramado ainda, de enaltecer o feito do adversário, de fato, né? Se preparou para isso, estava nos planos do Tigres chegar a uma final de um Mundial e o time jogou para isso. Fez uma partida ruim contra o San, ganhou e hoje numa partida mais competitiva com ótima estratégia formada pelo Tuca Ferretti, é bom a gente destacar isso, mudou a forma do time jogar, veio com 2 atacantes, colocou o Gignac para incomodar ali as laterais do Palmeiras e conseguiu essa vitória com um giro ali, né, sofrido em cima do Luan. Mas já é uma campanha histórica para o futebol mexicano e em cima do Tigres, esse time muito competitivo. Estamos vendo aí alguns lances. Essa foi a grande chance perdida pelo Palmeiras no jogo. E teve a do Vinha também no final, né? Que acabou gerando um escanteio, né? Mas essa aí o Luiz Adriano chega na frente e não toca legal na bola. Ele mal toca na bola. O grande lance do Palmeiras. O Guzmán não fez basicamente nada o jogo inteiro. Além de cera, né? Além de cera, além de irritar os jogadores brasileiros. Ele pegou aquele chute do Rony no primeiro tempo. O chute do Vinha, no fim do jogo, acabou sendo desviado, virou escanteio para o Palmeiras, mas o Palmeiras criou basicamente, Ana Thaís, nos 10 minutos finais. É isso, eu tinha muita expectativa dos 10 primeiros minutos de jogo do Palmeiras, porque eu via muita deficiência defensiva do Tigres, né? A saída de bola não é boa e a transição defensiva era muito lenta. Se apresentou dessa forma, o Palmeiras que demorou para entender. A gente falou muito sobre o Rony, era o jogador mais ligado do time, o meio-campo do Palmeiras não funcionou o jogo inteiro, o Zé Rafael não fez uma boa partida. O Danilo foi o principal destaque, acionando, roubando bola, tentando colocar velocidade no meio-campo, puxando um pouco mais o Rafael Veiga. Aí o lance do Vinha. Para melhorar o meio-campo, mas muito pouco, né? Não era perto do que poderia incomodar, de fato, o time do Tigres. E aí, galera, tô passando aqui para pagar minha dívida com o professor Lucas, né? Acabei que apostei com ele que se desse certo para mim as dicas deles no lances esportivos e fizesse eu ganhar dinheiro, eu faria um vídeo em agradecimento e recomendando aí para todo mundo, beleza? Então, tá eu aqui, né?
Vim agradecer as dicas do professor Lucas, e você que quer ganhar dinheiro também, quer aprender a fazer os lances esportivos, eu recomendo super esse cara aí. O professor Lucas me deu altas dicas, né? Deu certo para mim, vai dar certo para você. Então é isso, gente. Quem quiser fazer os lances, ter ideia de como é que funciona os lances esportivos e ganhar dinheiro, né? Fácil, com o professor Lucas, eu recomendo, viu? Entre em contato com ele aí, que se deu certo pra mim, vai dar certo pra você também, beleza? Tá pago.